a opinião do Genil. Ele diz o seguinte: o desmanche das instituições é nítido. Em um eventual segundo mandato do Bozo, como estaremos no final de 2027? Cara, eu tenho sincero receio, para falar assim, bater a real realíssima com você, Genil. Eu não sou um cara otimista em relação à possibilidade de permanência, a possibilidade de das instituições terem a força, vai lá, claudicante que tiveram durante esse período, para até 2027, cara. Por quê? Porque tem elementos reais ali de tensão, de um país se transformando em um espaço pior que a gente vê. Aí, Genil, o que a gente pode almejar? Qual a expectativa perante um segundo governo Bolsonaro? O fim daquele Brasil tal qual sonhávamos. Porque, infelizmente, cara, eu acho que a nova república acabou já. Eu acho que a gente já viu o fim da nova república com a ascensão do bolsonarismo. A disputa entre forças democráticas que caracteriza a nova república, o golpismo não estava na pauta, como a gente observou da eleição de 89 a 2014, sendo generoso com o Aécio Neves. Eu acho que esse momento acabou. Eu fico impressionado, ô Morguinha, com algumas pessoas falando assim: ah, o Lula tem que fazer mais acenos ao centro. Acenos ao centro? Vocês querem o quê? Que ele chame o Flávio Bolsonaro para vice? Que ele chame o Braga Neto para vice? Porque o cara me tem do seu lado o Geraldo Alckmin, o Henrique Meirelles, o Cristóvão Buarque, a Marina Silva, o cara me tem ao seu lado todos os economistas do Plano Real, André Lara Rezende, Pércio Arida, Helena Landau, toda a rapaziada do Real, ele tem Fernando Henrique, ele tem José Serra. Vem cá, ele tem o vice é Geraldo Alckmin, que, que acena ao centro mais intenso ele tem que fazer? É botar o Flávio Bolsonaro de vice? É trazer o Braga Neto para ser o vice? Porque assim, eu não compreendo. Onde que ele pode ser mais centro que isso, Morgan? É, é, Eu vou ao banheiro agora. vai. Não precisa primeiro pensar assim, que centro que esse pessoal se refere, porque é isso. Porque se você imaginar em termos de plano real, o Costa falou um negócio interessante. Todos os economistas, Malan, o Armínio, o Baixa, todos estão dentro desse projeto e não como entusiastas, mas falando assim: olha, o momento é esse. Né? A tal frente ampla que se projetava lá atrás, tinha que se formar uma frente ampla, seria muito bom a frente ampla. Ela se formou. Nós temos o Fernando Henrique. Cara, nós temos o cara do Novo, lá, o Amoedo. Não é voto de apoio, apaixonado, não, militante, não. É voto de necessidade. O momento pede que vença esse cara aqui. Sabe aquela coisa? Quando der dia 2 de janeiro é posse, primeiro é posse, dia 2 eu sou oposição ao modelo. Mas eu vou votar nesse cara aqui, eu acho que todo mundo tem que eleger esse cara aqui. Isso mostra que é a tal frente ampla, né? Agora, falar cena ao centro, pois é, que centro é esse em relação, qual é o referencial de centro? Em que ângulo você está olhando? Porque é isso, se você acha que o centro é uma direita raivosa, que flerta com esse bolsonarismo, isso não é centro, né? Porque, por exemplo, olha que interessante, amigos e amigas que estão nos acompanhando, e Genil, você que fez essa pergunta. Teve uma eleição muito significativa dos integrantes do PL, partido do presidente Bolsonaro, na Câmara Federal. E aí o pessoal pensou: olha, mas é uma base muito forte. Vem cá, quantos dali são bolsonaristas? Foram 100 deputados, né? 99, né, parece. Quantos são bolsonaristas? Quando eu falo bolsonaristas, quando o Bolsonaro perder a eleição, imaginando que isso pode acontecer, quantos vão continuar na pauta do Bolsonaro? Não, porque eu sou Bolsonaro, porque o negócio é Bolsonaro, porque pauta. Quantos desses 100? Porque o PL não é o partido fundado por Bolsonaro. O PL é o partido que Bolsonaro escolheu para estar. O PL é o partido do Valdemar da Costa Neto. O PL é o partido que em 2002 era vice do Lula. Opa! É o partido do Zé Alencar. Então, assim, os caras vão ser base do governo que tiver. Do governo que tiver.
Então, é isso, né, em relação a essa história de centro. Agora, a sua pergunta das substituições, não tem o que inventar, não tem o que acrescentar no que o Costa falou. É exatamente isso. Eu acredito, inclusive, que haverá uma radicalização muito forte mesmo, em relação, talvez, no que o Costa falou, pode haver um período de antecipação muito nessa agenda. Vai ter tentativa de fechamento da STF, se não é para fechar, vai empastelar, né, vai aparelhar, vai chegar lá e então aumenta ministro. Não, então não sei o quê. Então caça um ou dois, e o Alexandre de Moraes é o primeiro a ser caçado, e aí caça o Alexandre de Moraes e pendura o corpo dele em praça pública, para servir como exemplo. Fala, ó, quem agiu como ele terminou assim. Alguém mais quer ser assim? Então, é o primeiro ponto. E acredito que haverá um endurecimento muito grande deste que não é um governo, mas passar a ser um regime. E aí falo, em especial, Costa sabe muito bem disso, claro que sabe, muito melhor do que eu, está se preparando, inclusive, para um cenário como esse, para os veículos de comunicação. Tá? Se o pessoal falou aí, por que a pergunta anterior era, cara, por que o pessoal não aceita que o pensamento adverso, não aceita o que ele não concorda, não aceita o pensamento dos outros espectros político e tal? O que é isso? Por que é assim? Se forem legitimados nas urnas, aí que não vai aceitar mesmo. E quando eu falo não aceitar, permitir que se fale. Eles não vão permitir que se fale, que se existe, que se apareça. Tudo isso está em jogo, gente. Tudo isso está em jogo, tá? Por isso dá tanto asco ver essa gente ostentando essa febre toda, né? Porque existe uma linha muito tênue entre o limite democrático da escolha, o que é natural, e aquele cara que você sabe que ele é entusiasta, o que você imagina que ele é entusiasta disso, da barbárie. Vou votar nesse Bolsonaro não porque eu acredito nele, não porque eu estou ganhando dinheiro, não porque eu gosto, não porque eu sou contra o Lula. Isso é normal. O cara ser contra o Lula, não gostar do Lula, normal. Mas tem uma parcela que eu vou votar nele porque eu quero parar de ser proibido de falar mal de viado. Porque eu quero poder tratar pobre mal, preto mal. Não ter que ficar respeitando o porteirozinho. Porque eu não quero ter que ficar aceitando a opinião de esquerdista, comunista. Rádio tal tem que fechar. Jornal tal não tem que sair em tal lugar. Não pode escrever, fulano não pode escrever em tal lugar. Tem gente que está votando 22 contando com isso. E está contando certo, né? Se ganhar, vai ser isso mesmo. Mas é porque defende isso. Por isso que dá esse embrulho todo.